porque nós, pessoas que crescemos assistindo Naruto, odiamos Boruto. Pois é, hoje eu vou trazer essa reflexão, porém, no final do vídeo você vai se surpreender. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo, você que é novo por aqui. Aproveitem, se inscreve, curte, comenta, compartilha e me segue nas redes sociais pra gente ficar um pouquinho mais próximo. Sem enrolação, bora conversar. Esse livro aqui me lembrou o porquê anos atrás eu me recusei a assistir Boruto. Pois é, isso bem no início, quando tava lançando ainda o anime de Boruto. Eu lembro que eu assisti o primeiro episódio e eu odiei e parei por ali mesmo. Esse livro é a verdadeira história de Naruto, Dia de Pais e Filhos. Inclusive, tem alguns episódios no anime que é baseado nesse livro aqui. Vou ler a sinopse do livro para vocês. Foi estabelecido um dia de pais e filhos na Vila Oculta da Folha. Vão correr pela vila. Naruto pela filha Himawari, Hinata pelo pai, pela irmã mais nova e pelo filho, Heihachi, Hanabi e Boruto. E Sasuke pela filha e pela esposa, Sarada e Sakura. É uma história de pais e filhos shinobis vivendo em uma era de paz. Resumidamente, se trata sobre isso. Agora, o ponto específico que eu quero tratar com vocês hoje sobre esse livro é sobre a Himawari. A Himawari, ela quer uma pelúcia da Kurama que vai estar à venda no novo feriado, o Dia de Pais e Filhos. Sim, é o novo feriado da Vila Oculta da Folha. Colocando vocês dentro da história que a gente vai conversar aqui. O Naruto chega em casa e a Himawari está dormindo atrás da porta há um dia, esperando ele. E o Naruto tenta convencê-la a comprar essa Kurama outro dia, porque ele já estava noites sem dormir e tudo que ele queria era descansar. E o detalhe é que ele estava noites sem dormir porque ele estava trabalhando muito como Hokage. E aí chega a página 20, que deixou meu coração muito triste. Eu vou ler aqui pra vocês. Nesse trecho aqui que eu vou ler, a gente já passou por esse detalhezinho que eu acabei de explicar e colocar você por dentro da história. Vamos lá. Outra rejeição. A voz aguda de Himawari zumbiu na cabeça que não tinha dormido. Naruto acabou ficando atordoado. Por que você, papai? As mãos dela com um panfleto foram caindo devagar. E o seu olhar vindo de baixo tornou-se acusador. Não cumpre promessas. O síbilo virou um soco direto e atravessou seu estômago. Mas claro que não, queria dizer. Mas, infelizmente, Himawari tinha razão. Certa vez não tinha conseguido dar cabo do trabalho, sendo que havia combinado de levá-la para brincar. E foi obrigado a deixar a tarefa por conta de um clone das sombras. Para completar, a técnica tinha se desfeito e a farsa fora descoberta. Essa parte aqui lembra até a cena em que o Naruto promete que vai estar presente no aniversário da Himawari, porque no do Boruto ele não conseguiu. Então ele faz essa promessa pro Boruto, que ele vai sim no aniversário da Himawari, porém no dia ele leva um clone das sombras. E o clone se desfaz com um bolo na mão e o bolo cai e se desfaz, né? E aí, nesse ponto, entra o questionamento de todo fã que passou a infância inteira assistindo Naruto. O Naruto não cumpre as suas promessas? Porque, assim, esse não foi o Naruto que eu conheci, esse não foi o Naruto que eu cresci assistindo. Todas as vezes que o Naruto se comprometia com algo, que ele fazia uma promessa, ele ia até o fim e ele cumpria. Então, a minha maior decepção, assim que eu assisti Boruto pela primeira vez, anos atrás, como eu disse, quando estava lançando, foi no primeiro episódio ter o choque de perceber que o Naruto era um pai ausente. Aí provavelmente a galera que é muito fã de Boruto vai falar: não, mas o Naruto, ele era um pai presente. Ele passou a ser um pouco mais ausente depois que se tornou o Hokage. Ok, mas é uma desculpa que não me desce, sabe? Ainda continuando nessa tecla de pai ausente, tem uma cena de um dos filmes do Naruto que, cara, acho que bate totalmente contra com essa questão dele ser um pai ausente depois que se tornou Hokage. Nesse filme, no início, ele deixa claro a sua tristeza e a sua raiva por não ter um pai, por não ter uma família e chegar em casa e não ter ninguém para recebê-lo.
Isso no início do filme. E no final desse filme, o Iruka Sensei está na casa do Naruto de surpresa com um bolo, justamente no aniversário do Naruto. E assim que o Naruto abre a porta de casa, o Iruka Sensei deseja boas-vindas para ele. E o Naruto não consegue conter a emoção. Então se coloca no meu lugar. Você que é muito fã de Boruto e que nunca viu tanto problema assim do Naruto ser um pai ausente. Se coloca no meu lugar, de quem cresceu assistindo o Naruto, não tendo uma família, praticamente sem amigos por muito tempo, passando fome, se sentindo totalmente sozinho, excluído, chegar no primeiro episódio de Boruto e ver que ele é um pai ausente depois de se tornar Hokage, sendo que nessa cena específica que eu acabei de descrever pra você, no início de um filme, ele mostra toda a tristeza, toda a revolta dele por não ter uma família. E no final ele fica todo emocionado pelo aquele gesto bonito do Iruka Sensei. Então assim, pra mim foi muito difícil aceitar toda a história do Boruto. Porém, como eu disse que talvez eu fosse te surpreender, hoje em dia, eu e meu marido, nós estamos totalmente viciados no anime do Boruto. Inclusive, a gente está terminando o arco do Mitsuki. Então a gente tá assim, bem no início do anime, né? Confesso que o arco que deixou eu completamente assim, apaixonada pelo anime de Boruto foi o arco do Exame Chunin. Depois dali, cara, eu fiquei totalmente viciada, confesso. Porém, mesmo hoje em dia gostando da história, nunca vai me descer o fato do Naruto ter sido um pai ausente, justamente por todo o contexto de história dele, sabe? Eu sei que ser Hokage é muito trabalhoso, ele fica muito ocupado, mas a gente vê em vários momentos o Shikamaru, que é o conselheiro dele, falando que o dia de folga, quem escolhe é ele, que ele pode sim tirar o dia de folga, que ele pode deixar um pouco do trabalho para depois, que o próprio Shikamaru pode ajudar ele um pouco com as papeladas e tudo mais. Então assim, eu sei que sempre foi o sonho do Naruto, porém também sempre foi o sonho do Naruto ter uma família. Então eu acho que meio que não bate com a filosofia de quem ele era no passado, sabe? Hoje em dia. Bom, é essa a reflexão que eu tenho hoje em dia. E um detalhe que eu não falei sobre Boruto, né? A minha opinião, a minha visão, assim. Eu acho que no fundo, toda aquela rebeldia, tudo aquilo que o Boruto em si fazia, até mesmo uma certa rivalidade com o Naruto, né? Ele colocou isso na cabeça dele e vivia nessa rivalidade. Eu acho que era tudo apenas por atenção, por ausência, por querer a presença do seu pai, sabe? Só que por se decepcionar muito, ele criou uma raiva, ele criou uma barreira, então era muito mais fácil odiar o Naruto, não entender o lado do Naruto, até porque por muito tempo ele não tinha visto de fato a grandeza do seu pai, todo o poder que o seu pai tinha. Então, depois do Exame Chunin, que ele, né, ajuda a salvar seu pai, que ele começa a perceber quem era de fato Naruto, acho que isso melhora um pouco as coisas. Como eu disse, eu tô no arco do Mitsuki ainda, então eu não sei como que vai ficar a relação dos dois lá pra frente, como é que vai ser. Eu tenho evitado o máximo de spoilers possível. Mas é isso, é a minha opinião. Agora o que eu queria saber é se você já deu uma segunda chance pro Boruto. Ou se teve algum anime que você deu uma segunda chance, um anime que você não gostava antes e que depois você ficou completamente viciado, apaixonado. Me conta aqui nos comentários. E eu de verdade não quero acreditar que estamos no final do vídeo e você ainda não se inscreveu. Então você que ainda não se inscreveu, se inscreve, curte, comenta, compartilha, me segue nas outras redes sociais pra gente ficar um pouquinho mais próximo. E é isso, até o próximo vídeo. Um beijo da sua capitã!